Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que diz assim, acompanhe a leitura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, estes versículos que nós lemos são alguns dos versículos que nós usamos para apoiar o que nós chamamos de doutrina da inspiração. O que é a doutrina da inspiração? A doutrina da inspiração, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, pelo fato dela ter sido inspirada por Deus. Bom, a palavra inspiração, no original, pneumaton, significa soprar. Então a ideia é que quando Deus escolheu homens, profetas, apóstolos, discípulos de Jesus e os profetas do Antigo Testamento, quando Deus escolheu estes homens que escreveram a palavra de Deus, eles não escreveram aquilo que eles queriam escrever. Eles não escreveram algo de sua própria ideia, mas eles escreveram aquilo que Deus soprou neles. As ideias que eles tiveram foram ideias vindas de Deus, foram inspiradas por Deus. E como Deus inspirou esses profetas? Para alguns desses profetas, Deus falou audivelmente, eles ouviram a voz de Deus e escreveram aquilo que eles ouviram. Outros se valeram de histórias que já haviam a respeito de Deus e, direcionados pelo Espírito Santo, eles selecionaram aquelas histórias que já eram passadas de pai para filho, começando de Adão, e ao selecionar aquelas histórias para escrever e explicar quem é Deus, eles foram direcionados pelo Espírito Santo, de modo que selecionaram aquilo que de fato era verdadeiro. Outros tiveram experiências com Deus, experiência de vida, e se utilizaram de suas experiências e as escreveram. E elas eram igualmente palavra de Deus, porque Deus lhes deu as experiências e os direcionou, orientou e inspirou para escrevê-las. Outros escreveram
aquilo que eles receberam de Deus através de sonhos e de visões. Outros escreveram o que aconteceu na história, a manifestação de Deus na história. Fatos históricos que aconteceram, que foram direcionados por Deus. Outros escreveram o que viram e ouviram a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, foi isso que Pedro falou lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando os fariseus e os sacerdotes e os escribas disseram para Pedro e João que eles não deveriam mais falar no nome de Jesus. E eles disseram: julguem vocês se é justo obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. Então, isso tudo compõe o que nós chamamos de a doutrina da inspiração. E é por isso que o apóstolo Paulo pega esse versículo e ele diz que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não foi Deus que pegou papel e caneta para escrever, mas ele usou pessoas as quais ele inspirou, direcionou, impulsionou, e essas pessoas escreveram, mas não escreveram as suas próprias ideias, escreveram aquilo que Deus queria que elas escrevessem. Então, por causa disso, a palavra de Deus, ou a Bíblia, as Escrituras, disse o apóstolo Paulo, ela é útil para o ensino, e desse exato momento eu estou me utilizando da Bíblia para ensinar essas coisas para os irmãos, porque a Bíblia ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Então, se tiver algum irmão aqui que esteja precisando de repreensão, como pastor, eu vou procurar o irmão e eu vou repreender. Mas eu vou repreendê-lo usando a palavra de Deus. A Bíblia é útil para a correção, porque se você ouvir a repreensão, se arrepender e se corrigir, então a Bíblia ela é útil para a correção. A Bíblia é útil para a educação na justiça. Para a educação na justiça. A palavra de Deus nos educa, ou seja, ela nos transforma, ela molda o nosso caráter, ela muda a nossa vida. Então, a palavra de Deus para tudo é proveitosa. Para que o servo de Deus seja perfeito. Para que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, esse é o sentido destes dois versículos. Então, dito isso, eu quero dizer que o título da mensagem de hoje é Jesus deseja que você estude a Bíblia todos os dias. Jesus deseja que você estude a Bíblia todos os dias. Então eu quero contar uma pequena história. Quando eu estava lá no Instituto Bíblico Peniel, que foi o primeiro seminário, o primeiro curso de teologia que eu fiz, quando eu estava lá, certa vez uma moça me escreveu e ela pedia oração.
E naquela carta ela dizia que estava muito fraca espiritualmente. E aí eu escrevi de volta. E eu perguntei para ela: você lê a Bíblia diariamente? A palavra de Deus é o seu alimento espiritual? Da mesma maneira que o alimento é necessário para o crescimento do corpo, da saúde, para o crescimento físico, assim também a palavra de Deus é necessária ao seu crescimento espiritual. Eu coloquei isso na carta. E eu finalizei dizendo: sem o alimento espiritual, nós vamos ficar fracos espiritualmente e não tem oração que resolva. No sentido de que, se você não lê a palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, não adianta eu orar por você, porque essa oração só vai fazer efeito se você começar a ler a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai fortalecer você. Sem o alimento da palavra de Deus, nós morreremos, espiritualmente falando, no sentido de enfraquecer na fé, de mergulhar na ignorância, de não ter ânimo para os demais exercícios espirituais que eu falei domingo passado: oração, jejum e coisas afins. Tudo começa com uma vida na palavra. Tudo começa com uma vida de meditação e de leitura da palavra. Sem a palavra de Deus na sua mente, sem a palavra de Deus no seu coração, você será um ótimo religioso, um ótimo membro de igreja, um bom legalista, um frequentador de culto, mas não será um cristão maduro, não será um cristão espiritualmente forte, não terá verdadeira comunhão com Deus, não terá prazer nas coisas de Deus. Você vai morrer de inanição por falta de alimento espiritual. Vamos ver isso que eu estou dizendo, para que vocês não achem que são apenas ideias minhas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Está registrado: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo. Então, o apóstolo Pedro, ele está fazendo aqui uma analogia, uma comparação, que assim como o bebê recém-nascido, ele deseja se alimentar do leite materno, porque é o alimento dele, ele sente fome, ele esperneia, e ele quer o leite materno, e através do leite materno ele vai crescer, vai criar imunidade, vai se fortalecer, o cabelo vai crescer, os dentes vão nascer, as unhas vão ficar fortes, e aquele bebê, ele vai crescendo através do leite materno. Assim nós também devemos... Não, eu disse 2:2. 2:2. 2:2. Vamos ver novamente? Desejai afetuosamente,
como meninos recém-nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo. Então, nós também devemos desejar crescer através da palavra de Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, para crescer na vida cristã, você precisa separar um tempo diário para o estudo da Bíblia. Então, vamos examinar alguns versículos da palavra de Deus que falam da importância de ler e estudar a Bíblia diariamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós já explicamos essa questão da inspiração, e por causa disso, por causa que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ela é diferente dos outros livros. Ela é diferente porque é um livro, como diz o texto, inspirado por Deus. Enquanto os outros livros foram escritos pela inspiração meramente humana. Os escritores da Bíblia foram inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, esse é mais um motivo para nós afirmarmos que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Ontem pela manhã, eu saí para evangelizar, saí para distribuir folhetos. E eu fui nessa direção aqui para trás. E eu desci uma rua, um ladeirão, que lá do final tem uma mata. E eu fui até o final, lá perto daquela mata. E eu encontrei um senhor, comecei a conversar com ele, e eu disse para ele que eu era pastor aqui desta igreja, convidei para vir da igreja, e a conversa foi evoluindo, e chegou um momento que eu falei da Bíblia, perguntei se ele queria um estudo bíblico. Se ele quisesse, eu ia na casa dele pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada semana, dependia do que ele preferisse, para que nós pudéssemos ler e estudar a Bíblia. E ele disse assim para mim, que ele não acredita na Bíblia. Ele disse, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. E ele falou assim, olha, eu ouvi dizer que a Bíblia começou a ser escrita em pedra. A Bíblia do tamanho que é, quantas pedras não usaram para escrever ela? E eu fui explicar para ele que, de fato, a Bíblia ela começou assim a ser escrita em pedras. A própria palavra de Deus diz isso, né? Mas ela não foi escrita toda de uma vez. E a partir da evolução da escrita, da inspiração, os escritores eles foram usando outros materiais,
como pergaminhos, que eram casca de árvores, couro de animais, pergaminhos, que eram couro de animais, papiros, que era casca de árvores, enfim, e isso foi evoluindo. E eu disse para ele, esse argumento não é um argumento que tira a autoridade da palavra de Deus. E ele ficou teimando e não acreditava e tal. E eu disse, olha, eu não tenho como obrigar o senhor a acreditar. Se o senhor não acredita, tudo bem. Mas eu quero afirmar para o senhor que o senhor está errado. A Bíblia é sim a palavra de Deus. E nós só podemos conhecer a Deus através da palavra dele. Se o senhor não acredita na Bíblia, o senhor também não acredita em Deus. E ele disse, não, em Deus eu acredito. Naquele velhinho de barba branca, eu disse, isso aí é o Papai Noel, não é Deus não. Mas, irmãos, tem muitas pessoas que vivem na ignorância e querem continuar na ignorância pelo simples fato de não considerar a Bíblia como a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus porque ela ilumina os nossos olhos. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E todo ele fala sobre a importância da palavra de Deus. Fala sobre o poder da palavra de Deus. Fala sobre a utilidade da palavra de Deus. Fala da santidade da palavra de Deus. E aqui esse versículo está dizendo que a palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos. Ela ilumina os nossos pés, aliás. A figura aqui é de quem usa uma lanterna em uma noite escura. Quando você está em uma noite muito escura, no meio da mata, e você tem uma lanterna, e você foca a lanterna nos seus pés, para você ver onde você está pisando. A palavra de Deus é como essa lâmpada, que ilumina os nossos pés, para que nós pisemos em terreno seguro, em uma noite escura. A Bíblia pode nos ajudar na nossa vida diária, porque ilumina nossa mente, os nossos olhos espirituais. A Bíblia é usada para designar, ou a palavra Bíblia, ela é usada para designar coleção de livros. Então, Bíblia é isso, coleção de livros. E nós temos livros no Velho Testamento e no Novo Testamento. São as duas partes em que a Bíblia é dividida. E na própria Bíblia existem nomes figurativos para se referir a ela. Como, por exemplo, e nós já falamos, uma luz para os nossos pés. Também lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia também é chamada de luz. Uma luz que se discerne espiritualmente. O que é que está escrito aí? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma luz e ela se discerne espiritualmente. Quem é o homem natural que não pode compreender? É o não salvo, é o não crente, é o incrédulo. Por ele mesmo, pela sua natureza, ele vê e ele não compreende. Ele não pode entender. Não pode. Agora, você pode dizer assim, mas eu já vi um incrédulo lendo a Bíblia e ele se converteu lendo a Bíblia. É verdade. Mas quando isso acontece, é porque no momento que ele está lendo, ele recebe uma iluminação especial do Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo abriu os olhos daquele incrédulo, os olhos espirituais, e ele pôde compreender. E compreendendo, ele pôde exercer fé, e exercendo fé, ele pôde ser salvo. Mas aquilo foi um trabalho especial do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Sem esse trabalho especial do Espírito Santo, sem essa ajuda do Espírito Santo, o incrédulo vê, mas ele não discerne espiritualmente. Ele pode até compreender a letra, mas ele não compreende o sentido espiritual. A palavra de Deus, ela também é chamada de espelho. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E se a gente continuar lendo, ele vai dizer, ele se vê no espelho, se contempla, sai dali e logo se esquece de como era. Mas o sentido aqui é que a Bíblia é um espelho. Quando você vê a palavra de Deus, você é iluminado pelo Espírito Santo. Você vê como se você estivesse olhando no espelho. Você vê os seus defeitos. Você vê os seus defeitos. É diferente do espelho da Branca de Neve, né? Que dizia, espelho meu, quem é mais bonita do que eu, né? A Bíblia é diferente. A Bíblia vai dizer o quão feio nós somos, o quão pecador nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quanto nós necessitamos de arrependimento, o quanto nós necessitamos de mudança, o quanto nós necessitamos da graça de Deus. A Bíblia, ela também é considerada a uma porção de alimento. Vamos ver, tem muitos versículos aqui, mas nós vamos ver apenas um, porque o tempo não vai dar. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esse versículo aqui é muito famoso, porque Jesus citou esse versículo quando ele foi tentado por Satanás no deserto. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós temos essa história de Jesus ser tentado por Satanás no deserto, quando Satanás fala para Jesus transformar as pedras em pães. Jesus usa parte desse versículo de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos ler?
todos juntos, vamos lá? E te humilhou, vamos lá? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Então o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aqui Moisés, ele está pregando, fazendo um sermão para os israelitas do deserto. Foi o último sermão de Moisés. Moisés aqui já estava com 120 anos. Deus já tinha falado para Moisés que Moisés não entraria na terra prometida, mas que ele morreria ali no deserto. E antes de sua morte, Moisés faz um sermão para o povo. E esse é um dos trechos do sermão de Moisés. Moisés está relembrando o que Deus fez por aquele povo durante 40 anos do deserto. E Deus disse, olha, Moisés disse para o povo, Deus te humilhou, te deixou ter fome, mas também te sustentou com o maná, um pão que vocês não conheciam, para que vocês saibam e entendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu disse, Jesus usou essas palavras para combater a tentação de Satanás. Então a palavra de Deus ela é considerada como alimento espiritual. A palavra de Deus também ela é comparada ao ouro. Salmo 19, versículo 10. Salmo 19, versículo 10. Vamos nos animar, meus irmãos. Não preocupa com o relógio, não. Hoje eu fiquei sabendo que o relógio está atrasado. Então, quando der 11 horas, é porque não é 11 horas ainda. Ainda tem um tempo para frente para poder dar 11 horas. Salmo 19, versículo 10. O que é que diz aí? Mais desejáveis são... Vamos ver, irmãos, vamos lá? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Então aqui a palavra de Deus deve estar sendo comparada com ouro e com mel. Duas coisas muito boas, né? Ouro e mel. Inclusive, por duas vezes das Escrituras, uma está lá em Ezequiel e a outra está lá em Apocalipse. Deus fala para Ezequiel comer o rolo do livro, ou seja, a palavra de Deus. Mas isso é num sentido figurado, né? Era uma visão que Ezequiel estava tendo. E Ezequiel diz, eu comi e na minha boca era doce como mel e no meu estômago amargo. A mesma coisa com João, lá em Apocalipse. Jesus manda João comer o livrinho que estava em sua mão. E João come e ele diz que na sua boca era doce como mel e no seu ventre era amargo. Outra ocasião a gente explica isso aí. Mas a palavra de Deus ela também é comparada com o fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Vamos ver? Vamos lá? Não é... Então, Deus está afirmando para Jeremias que a sua palavra ela é como fogo e como martelo. Fogo e martelo.
Agora, por que Deus diz isso para Jeremias? Porque Jeremias, depois de um tempo ministrando a palavra de Deus, ele chegou à conclusão que ele ia desistir de ser profeta. Porque ele falava, ninguém ouvia. Porque ele pregava, ninguém acreditava. Porque ele era perseguido, ele foi preso. Mataram pessoas da família dele. Jogaram ele numa cisterna, num poço, e ele ficou 3 anos naquele poço. Ele apanhava, ele sofria, ficava algemado, e chegou um momento que ele disse assim: chega, cansei, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais pregar. E aí, depois de um tempo, ele disse assim: eu pensei em desistir de tudo, te abandonar, mas a tua força é maior do que a minha, e eu fui vencido. E aí Deus disse para ele: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Isso significa que a palavra de Deus, ela sempre fará aquilo para o qual ela foi dirigida. Pode ser que, aparentemente, o pregador, o profeta, o pregador, não veja o resultado, os frutos daquilo que ele está pregando, daquilo que ele está ensinando. Mas o Espírito Santo está trabalhando. E alguma coisa vai acontecer. Porque a palavra de Deus é como fogo e como martelo. A palavra de Deus também ela é considerada como espada. Vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 17 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Primeiro Efésios 6, 17. O que é que diz aí? Vamos lá? Tomai o capacete a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você se apropria da palavra do Espírito, que é a palavra de Deus? Lendo. Lendo. É assim que você se apropria, que você toma essa espada em suas mãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que é que diz aí? Vamos lá? Porque então é uma faca muito amolada, né? É uma faca muito abolada. É uma espada de 2 fios. E ela discerne, divide alma e espírito, discerne intenções do coração. Então nós devemos estudar a Bíblia para não sermos enganados. Nós devemos estudar a Bíblia para não sermos enganados. Então, para concluir, eu quero falar rapidamente 10 razões porque devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Vai dar tempo. Preste atenção que eu vou citar apenas uma vez. A primeira razão pela qual eu devo crer que a Bíblia é a palavra de Deus é: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus com base no testemunho de Jesus. Então, Jesus, em seu ministério, ele testemunhou em várias ocasiões que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. E em uma certa ocasião ele disse aos fariseus: errais por não conhecer as Escrituras
nem o poder de Deus. Vocês cuidam que as Escrituras, que vocês podem ter a vida eterna através das Escrituras. E as Escrituras falam de mim. E mesmo assim vocês não creem para que possam ter a vida. Então Jesus deu testemunho que a Bíblia é a palavra de Deus e eu creio com base no testemunho de Jesus. Eu creio, em segundo lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus com base no cumprimento das profecias. Então a Bíblia está recheada de profecias que já se cumpriram, principalmente as profecias a respeito de Jesus, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, da sua obra. E existem outras profecias que ainda estão por se cumprir. Em terceiro lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus com base na unidade deste livro. Ele foi escrito por pelo menos 40 pessoas diferentes, em línguas diferentes, em épocas diferentes. Mas ele tem uma única mensagem, a mensagem da salvação do pecador através do sacrifício de Cristo. Do início até o fim, a mensagem é a mesma. Essa mensagem se utiliza de histórias, se utiliza de profecias, se utiliza de lei, se utiliza de poesia, mas ela diz a mesma coisa. Então, a unidade deste livro me faz realmente crer que ela é a palavra de Deus. Eu creio, em quarto lugar, que a Bíblia é a palavra de Deus com base na imensurável superioridade de seus ensinos em relação a todos os outros livros. A sua superioridade me mostra que ela é a palavra de Deus. Em quinto lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus com base na sua história, na sua vitória, quando sob ataque. Nenhum livro foi mais perseguido do que a Bíblia. Ela já foi proibida, ela já foi confiscada, ela já foi queimada, ela já foi deturpada e está sendo, mas ela sempre terá a vitória. Porque Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Em sexto lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus com base no caráter daqueles que a aceitaram e daqueles que a rejeitaram. Ou seja, aqueles que aceitaram a Bíblia foram homens santos. Aqueles que a rejeitam são ímpios. Só isso diz tudo. Em sétimo lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus com base na influência que esse livro exerce. E qual é a influência da palavra de Deus? Voltemos ao versículo que lemos. Ela ensina, ela corrige, ela prepara o servo de Deus para toda boa obra. Oitavo lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, com base no fato de que enquanto crescemos no conhecimento e santidade, crescemos em direção à Bíblia. Ou seja,
não há ninguém que cresça espiritualmente em santidade sem a Bíblia. Crescimento e santidade é proporcional à medida que você lê, que você estuda e que você se dispõe a obedecer à palavra de Deus. Um grande teólogo e pregador, chamado Dwight Lyman Moody, existem Bíblias com o nome dele, existe uma faculdade de teologia nos Estados Unidos com o nome dele. Ele escreveu na capa da sua Bíblia: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Em nono lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, com base na sua inesgotável profundidade. Isso significa que quanto mais você aprende, mais coisa tem a aprender. Quanto mais você escava o conhecimento da Bíblia, mais tem a escavar. Quanto mais você mergulha, mais precisa se aprofundar. Em 10º lugar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, com base no testemunho do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, ele falou para o Pai: santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus deseja que você leia a Bíblia diariamente, que você dê valor a ela, que você de fato use-a como a sua única regra de fé e prática, que você a obedeça, que você fundamente a sua vida cristã na palavra de Deus. Porque se você não fundamentar a sua vida cristã na palavra de Deus, primeiro, você vai morrer espiritualmente, morrer de fome no sentido espiritual. E segundo, você não vai passar de um religioso, tão somente um religioso, e não um crente de fato.